Olá, seja bem-vindo ao Estudo Bíblico. Aqui é o pastor Rob da Ondadura Joinville. É uma alegria receber você para estudarmos a Bíblia juntos. Você aí na sua casa com sua Bíblia, seu caderninho, pode fazer suas anotações, ou então no seu celular também pode anotar aí informações do Estudo Bíblico de hoje. E eu estarei aqui com o meu grande amigo Gustavo Kuipers. E aí, meu amigo, tudo bem? Isso aí, boa tarde, pastor Rob, boa tarde, pessoal de casa, boa noite, bom dia, enfim. Nós estamos aqui gravando na tarde de segunda-feira, mas também você vai ser abençoado aí a semana inteira com esse conteúdo, ou talvez até mais no futuro, não sei daqui a quanto tempo você está vendo isso, mas seja bem-vindo. Eu estou bem empolgado com o nosso texto de hoje, afinal de contas a gente vai conversar sobre as consequências iniciais da conversão de Saulo. Enfim, até um parênteses aqui, como é bom estudar Atos, né? Dá vontade da gente continuar até o final desse livro. A gente já está há bons meses estudando, a gente ainda vai ter ainda algumas semanas nesse tema, então, enfim, é bom demais, é uma bênção. Espero que também o tema de hoje seja uma bênção para tua vida, para tua história. E vamos lá, tô bem empolgado para nossa conversa. Maravilha, o Gustavo se empolgou tanto que ele quase terminou Atos 28. Isso aí. Daqui a alguns anos, nossos filhos vão assistir esse episódio. Eles vão estar preparando as ministrações de Atos daqui a uns 40 anos, né, Gustavo? Amém, isso aí. Quem sabe, né? Maravilha, demais. Muito bom estarmos aqui, gente. Então, pegue aí a sua Bíblia para nós conversarmos um pouquinho sobre Atos dos Apóstolos. Aliás, é importante você entender onde nós estamos. Nós vamos colocar aqui um contexto bem rapidamente para nós compreendermos esse texto. Nós estamos no capítulo 9, mas a partir do capítulo 6, algumas coisas acontecem de forma bem pontuais, que são essenciais serem comentadas. Primeiramente, a igreja está se difundindo em Jerusalém. Depois desse crescimento da igreja em Jerusalém, há necessidade de levantar pessoas que iriam servir às mesas. Então acontece a instituição daqueles que são reconhecidos como diáconos, ou que servem às mesas, que servem às pessoas. São 7 homens. Desses 7 homens, um é chamado Estevão, e Estevão é levantado para proclamar o evangelho também. Ele é usado por Deus em sinais e milagres. Diante disso, ele é perseguido, preso, interrogado e, por fim, apedrejado. Final do capítulo 7, onde Estevão está sendo apedrejado, aparece um homem chamado Saulo, que segurou aos seus pés as túnicas, as roupas daqueles que estavam apedrejando Estevão. Depois disso, no capítulo 8, você tem a igreja sendo dispersada para a Judéia e a Samaria. Especificamente, outro servo ou outro diácono, que é chamado de Filipe, entra em cena. E Filipe, então, começa a pregar o evangelho em Samaria. Também realiza sinais e milagres. Pessoas são alcançadas pelo evangelho. Falsos cristãos são expostos como Simão, o mago. E você tem, de uma maneira geral, Filipe sendo usado de forma poderosa em Samaria. Mas de Samaria, o Espírito do Senhor conduz Filipe a ir para o caminho deserto, onde ele encontra um eunuco etíope e ele prega o evangelho. E você vê claramente que a conversão desse homem, uma conversão genuína, e consequentemente Filipe continua pregando o evangelho em diversas cidades, chegando até Cesareia. O que você tem desse capítulo 6 até o 8? Uma dispersão da igreja por perseguição, que foi, de certa forma, direcionada por um homem chamado Saulo, e você tem como consequência disso os cristãos se espalhando e proclamando o evangelho por onde iam. Então, no capítulo 9 de Atos, você começa a perceber a história de Saulo. Semana passada, no estudo bíblico, nós falamos sobre isso. Quem assistiu aí o estudo bíblico, comenta aqui embaixo que você assistiu esse estudo bíblico da semana passada. E o que aconteceu? Saulo estava a caminho de Damasco para prender cristãos. O objetivo dele era destruir com os seguidores do caminho. E você tem em Saulo essa ânsia, esse desejo, essa aspiração. Sabe, como ele respirava, ele desejava matar cristãos. E você percebe que ele recebeu então autorizações para chegar em Damasco, uma cidade importante, uma rota comercial importante, inclusive, para em Damasco prender os cristãos e, de uma forma muito direta, abafar o cristianismo naquela cidade.
Diante dessa viagem, ou durante essa viagem, uma luz brilha e Saulo cai ao chão. Então, daquela luz aparece, ou Saulo escuta uma voz que diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele responde: quem és tu, Senhor? Como assim? Eu não estou perseguindo você que está falando aí. Ele estava em dúvida sobre quem era. E então Jesus se revela a ele: eu sou Jesus a quem você está perseguindo. Jesus encaminha Saulo para Damasco, para a rua chamada Direita, na casa de Judas, e lá Ananias, que é um discípulo de Jesus, é encaminhado para orar por Saulo. Ananias chega até Saulo, impõe as mãos sobre ele, ora por Saulo. Saulo tem a sua vista restaurada, diante disso ele crê e depois ele é batizado. Portanto, o que você tem até o início do capítulo 9 é uma revelação de que Saulo foi alcançado pela graça de Deus e se tornou um cristão verdadeiro, genuíno, alguém que realmente se rendeu a Cristo. O batismo dele é um sinal claro de que aquele lobo voraz se tornou uma ovelha de Cristo Jesus, um seguidor e discípulo do Mestre. Diante disso, nós vamos ter uma explanação do início do ministério do apóstolo Paulo, a partir do versículo 19. Mas algo interessante é a pergunta que nós podemos fazer hoje, né, Gustavo? Como aceitar e integrar pessoas com um passado difícil? E aí, Gustavo, já encontrou alguém com passado difícil? Sim, não, com certeza. Inclusive, na semana passada, né, quando a gente falou sobre o Deus que salva pessoas improváveis e Paulo sendo improvável, é interessante a gente perceber que nós convivemos na igreja diariamente ou no nosso cotidiano com pessoas que talvez nós julgamos, né, ter um passado improvável para que então conhecessem a Cristo, mas é interessante que, em última análise, todos nós temos que olhar para nós mesmos como essas pessoas improváveis ou com um passado difícil. Por quê, né? Porque, afinal de contas, todos nós, sem Cristo, temos ou muitas marcas e consequências danosas, ou pelo menos muito potencial danoso, né, em nossa história, nossa caminhada, nossos pensamentos, sentimentos, enfim, ações, intenções. Então é maravilhoso a gente perceber que Deus também com a gente faz isso, né? E que alguém em nossas vidas foi uma pessoa que ajudou, acolheu e integrou no caminho da igreja. Então, maravilhoso a gente perceber nesse texto aqui que a gente vai ler hoje, conversar hoje, essa sequência inicial da história de Paulo. Porque a gente olha o final da história de Paulo, o desenvolvimento do Novo Testamento da história de Paulo, os outros livros que ele escreveu, cartas, enfim. E a gente fica admirando esse homem, né? Poxa, que homem usado por Deus, que impacto ele teve relevante para todo o cristianismo inicial, para toda a história da igreja. Afinal de contas, muitos movimentos ao longo da história da igreja foram promovidos a partir de interpretações das cartas do apóstolo Paulo. Então, maravilhoso perceber esse impacto. Porém, o início dessa história foi marcado por um evento extraordinário de conversão e agora por uma questão muito humana de acolhimento e integração dentro da igreja de uma pessoa extremamente difícil. E não é difícil tipo assim, Paulo é chatão. Não, é difícil do tipo, Paulo matava, assassinava pessoas, Paulo puxava homem e mulher pelo cabelo, levava preso para Jerusalém. Paulo queria perseguir, ele era um sanguinário perseguidor da igreja. Então, é difícil nesse sentido, inclusive, sabe? Não só, enfim, não vou muito com a cara de Paulo, não. Ele dava bons motivos para que as pessoas não fossem com a cara dele, né? E agora, de maneira muito especial, Deus converte a vida dele. A gente vai entender um pouco mais dessa integração inicial dele na própria igreja. Ótima explicação, né? Passado difícil. E aí, você tem um passado difícil como um perseguidor dos cristãos? Ou o teu passado é difícil no sentido que você se achava bom, perfeito, santo e que não precisava da graça de Deus? E aí, comenta aí embaixo também, é importante você deixar o seu comentário. Mas nós já vamos chegar aqui e explicar mais em detalhes essa pergunta. Vamos ler o texto? Atos 9, a parte B do versículo 19, que diz: Saulo permaneceu alguns dias em Damasco com os discípulos. Logo começou a falar de Jesus nas sinagogas, dizendo: Ele é o Filho de Deus. Todos que o ouviam ficavam admirados. Não é esse o homem que causou tanta destruição entre os que invocavam o nome de Jesus em Jerusalém? Perguntavam.
E não veio aqui para levá-los como prisioneiros aos principais sacerdotes? A pregação de Saulo tornou-se cada vez mais poderosa, pois ele deixava os judeus de Damasco perplexos, provando que Jesus é o Cristo. Depois de certo tempo, alguns judeus conspiraram para matá-lo. Dia e noite vigiavam a porta da cidade com a intenção de assassiná-lo, mas ele foi informado desse plano. Então, durante a noite, alguns de seus discípulos o baixaram pela muralha da cidade num grande cesto. Segura aí a sua Bíblia aberta, nós vamos falar inicialmente sobre esses versículos e eu quero que você preste bastante atenção naquilo que nós vamos falar. Primeira coisa que fica evidente nesse texto é que Saulo, ele permaneceu alguns dias em Damasco com os discípulos, aqueles que eram seguidores de Jesus que estavam ali. Lembra de Ananias, que já é citado anteriormente, mas existiam outros seguidores de Jesus que estavam em Damasco. E o que você percebe? Saulo começou a andar com seguidores de Jesus. E é como se fosse uma transmissão por osmose, vamos dizer dessa forma. O que acontece? Quando você começa a andar com um seguidor de Jesus, que vive de forma verdadeira, seguindo o seu mestre, você naturalmente vai começar a acompanhá-lo, a aprender com ele, a seguir o que ele faz, espelhar os seus atos. Entenda, andar junto é algo essencial para o discipulado, para aprender. Como que alguém conhece, entende o que deve viver? No caminho, andando ao lado. É isso que acontece na sua casa. Por exemplo, quem é pai aqui sabe disso muito bem. O seu filho vai começar a se vestir como você, vai começar a espelhar você em diversos atos, reações. Por quê? Porque ele vê a sua atitude e ele então decide se espelhar em você. Com quem você anda, você acaba espelhando algumas ações, até mesmo alguns jeitos de colocar a mão no nariz, de colocar a mão, de expressar, de falar, enfim. É natural que isso aconteça. É por isso que no versículo 20 diz que logo começou a falar de Jesus nas sinagogas. Logo é uma palavra que apresenta uma ideia de imediato, de forma rápida, como uma ação que não levou muito tempo. O Saulo que conheceu a Cristo de forma verdadeira, agora começa a proclamar Cristo diante das pessoas nas sinagogas. E por que nas sinagogas, gente? Porque havia um costume da igreja primitiva se reunir nesse lugar onde estavam judeus, pessoas interessadas em conhecer o Messias, pessoas que tinham uma expectativa messiânica. Portanto, ir na sinagoga e apresentar Jesus era uma atitude muito natural e inclusive indicada da igreja primitiva. É como se fosse um manual de evangelismo da igreja primitiva. Entrem nas sinagogas, porque lá estão pessoas interessadas em conhecer a Deus, o Deus verdadeiro. Estão interessadas no conhecimento sobre o Messias e lá vocês podem proclamar a verdade. E a verdade que Paulo pregava era: Jesus é o Filho de Deus. A primeira coisa que ficou evidente no ensino de Paulo era a filiação de Jesus, ou a encarnação dele como sendo o Filho de Deus. Era a mensagem que ele inicialmente pregava. Uma compreensão clara que ele já teve desde o início. Aquilo que você vê ele depois discorrer em suas cartas. Por exemplo, você vai lá para a carta de Filipenses, no capítulo 2, ele vai falar sobre a encarnação do Filho de Deus como um servo. De alguma forma, ele já entendia de maneira clara como Jesus era o Filho de Deus. E essa mensagem de Saulo, portanto, está centrada em quem? Na pessoa de Cristo. Veja só que aqui a gente tem algumas maravilhosas lições. Já vou deixar o Gustavo também falar um pouquinho sobre isso, mas como é precioso você perceber o valor de andar junto e replicar o que você aprende. Como é precioso você perceber que a mensagem não tem que estar centrada em nós, mas sempre deve apontar
para Cristo e reconhecer seus atributos. É maravilhoso. E é maravilhoso perceber que no histórico do apóstolo Paulo, por mais que a gente falou, né, desse passado agora recente, sanguinário de perseguição e morte a cristãos, mas o apóstolo Paulo ele tem um passado de uma formação religiosa, intelectual muito profunda. Então você pensa, ele era um erudito na fé judaica, ele era uma pessoa com uma compreensão muito elevada a respeito dos escritos do Novo Testamento. Ele de fato entendia, né? Ele era discípulo de Gamaliel, enfim, ele realmente compreendia o desenvolvimento da fé, à medida, inclusive, de que ele era tão zeloso com isso que perseguia a igreja por achar que a igreja era uma ameaça para a fé judaica de alguma maneira, né? É interessante a gente perceber que, em meio a tudo isso, ele agora está precisando fazer o quê? Agir com humildade diante da realidade dos outros. Ou seja, ele não chega ali e o discurso dele é um discurso super intelectual, super profundo, não. Ele tem muito entusiasmo, muita coragem, muito ânimo em anunciar aquilo que o alcançou, mas o anúncio daquilo que o alcançou tem como base um conteúdo básico da fé. É uma confissão básica da fé cristã. Jesus Cristo é Filho de Deus. Confissão básica da fé. E aqui é um encorajamento muito grande que o apóstolo Paulo traz a novos convertidos, mas a convertidos talvez de todas as gerações, né? Por quê? Porque talvez novos convertidos deduz, né, que essa pessoa ainda está sendo, enfim, alimentada muito inicialmente na fé, mas também às vezes tem pessoas que já estão numa caminhada de anos na fé e ainda estão num estágio inicial de conhecimento dessa fé. E por vezes, seja num caso ou no outro, a gente tem algum tipo de receio em anunciar a fé que nos alcançou, em anunciar a graça que nos alcançou. Por quê? Porque não nos consideramos letrados o suficiente para compreender isso ou para explicar todos os meandros. Mas olha só que interessante, um homem extremamente letrado agora abre mão, inclusive, de qualquer discurso superintelectual. Para quê? Para confessar aquilo que basicamente o alcançou, uma confissão básica da sua fé. Jesus Cristo é o Filho de Deus, e é isso que ele compartilha com muito entusiasmo por onde ele vai. E aqui, essa ida dele aos lugares marca também muito daquilo que, de maneira inicial, já se apresenta, ir às sinagogas, mas que vai ser uma marca de todo o seu ministério. Ali, a partir do capítulo 13, nós vamos ver as viagens missionárias do apóstolo Paulo, e era padrão ele chegar numa nova cidade, ir numa sinagoga, pregar ali o evangelho, e aí então, depois de pregar na sinagoga, ir aos gentios, aos não-judeus, falar a eles também e anunciar a eles. Afinal de contas, essa é a missão que ele recebeu, né? Ser o apóstolo dos gentios. Mas é maravilhoso a gente perceber esse movimento aqui e perceber então o apóstolo Paulo, no início, como esse crente apaixonado em pregar a mensagem do evangelho, mas ainda sem necessariamente um super desenvolvimento, mas com uma clareza muito básica e essencial daquilo que de fato é essencial. Jesus Cristo é o Filho de Deus, ele me alcançou, ele me salvou, e eu vou falar disso onde eu estiver. E como é precioso ver Saulo com coragem e ousadia, porque essa mensagem, ela ia em direção oposta àquilo que os judeus acreditavam e ensinavam na sinagoga, né? Então, o debate ali estava em torno de algumas questões messiânicas, mas com uma perspectiva triunfalista, né? De um Messias que seria exaltado, que seria rei, que seria soberano, que libertaria Israel. E se ele era um perseguidor, ele sabia que esse conteúdo era o que levava ele a perseguir outros. E ele sabia que se agora ele estivesse professando esse conteúdo, provavelmente ele também seria perseguido por isso, né? Porque era essa ênfase que era escândalo para muitos dos judeus, né? Como assim Jesus, Filho de Deus? Como assim ele afirma ser o próprio Deus? Enfim, né? Bem interessante que realmente essa convicção foi tão profunda na mente dele, por isso que aqui a conversão dele, né, sendo atestada, inclusive, de uma maneira muito clara, é tão profundo e tão convicto isso na vida dele, que inclusive ele mesmo assume proclamar aquilo que antes fazia com que ele perseguisse outras pessoas, né? Declarar que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E sua preocupação não era uma mensagem palatável, mas era uma mensagem verdadeira. O evangelho como ele é, sem que fosse algo que iria agradar a gregos ou troianos. Melhor, queria agradar a romanos ou judeus. É verdade. Bom demais. Então, você percebe que Saulo foi fiel àquilo que ele deveria proclamar, que Jesus é o Filho de Deus. E diante disso, você percebe que o perseguidor começou a ser perseguido, começou a ser
questionado. E a perseguição a Saulo começa exatamente com esse questionamento. Peraí, não é esse homem que lá em Jerusalém causou tanto alvoroço, incomodou tanto os seguidores do nome de Jesus? Não é esse mesmo que estava destruindo os cristãos de Jerusalém? Peraí, que Saulo é esse? Como que ele está agora no nosso meio aqui, falando sobre o caminho? Como agora ele está defendendo? Ele não veio aqui para prender os cristãos? Até isso fica muito subentendido como sendo algo que causava um certo questionamento das pessoas. Peraí, será que ele está fazendo isso de verdade? Ou ele está usando de alguma estratégia? A questão, gente, é que a pregação de Saulo foi evoluindo. E quando eu digo evoluindo, não é porque ele entendeu de forma mais profunda e não era só isso. Não, é porque ele conseguiu ter uma visão mais clara sobre o evangelho e explicar outros pontos relacionados à fé. Ele então, diz o texto, começou a falar que Jesus é o Cristo. Ele sai da pessoa de Jesus como sendo o Filho de Deus, relacionado à sua encarnação, para apresentar a missão de Jesus como o Salvador, aquele que veio para morrer no lugar do homem, para promover a salvação do homem. E quando ele aponta Jesus como sendo o Cristo, ele dá a Jesus, então, essa posição de ser o Messias esperado. Esse fato aconteceu depois de algum tempo. Nós não sabemos exatamente, Lucas não se preocupou em deixar essa informação, infelizmente para nós, mas o que sabemos é que com o passar dos meses ou até mesmo anos, Paulo conseguiu chegar a essa clareza para inclusive proclamar isso e expressar para outras pessoas. Dizer que ele é o Cristo é dizer que ele é Salvador. E isso não fala somente sobre quem Jesus é, mas fala também sobre aquilo que Jesus realiza para o homem, em favor do homem. Portanto, a mensagem de Saulo era sobre a pessoa de Cristo e sobre a sua obra. Aquilo que ele era, mas também aquilo que ele fez pelo homem. E fica muito evidente o quanto essa mensagem estava sendo ensinada de forma cautelosa, mas ao mesmo tempo profunda, que estava causando questionamentos entre as pessoas daquele tempo. Por que causou questionamento? Versículo 23 diz que depois de algum tempo eles quiseram matar Jesus. E por que quiseram matar Jesus? Porque Paulo. Aliás, Paulo, obrigado. Jesus já tinha matado, ressuscitou. Boa, Gustavo. Veja só, na argumentação vai indo. Por que eles queriam matar Paulo? Porque Paulo estava apresentando com tanta clareza quem Jesus era, que estava convencendo as pessoas. Diante disso, a conspiração começou a ser: vamos matar esse homem. Porque já não existiam mais dúvidas. As suas obras, os seus ensinamentos estavam convencendo as pessoas e levando-as a reconhecer Jesus como Senhor de suas vidas. Tanto que a conclusão que Lucas chega, né, é de que Saulo ele começa com a pregação de uma confissão básica: Jesus é o Filho de Deus. E aí então a sequência com o passar do tempo, a pregação de Paulo, né, foi se tornando mais poderosa. E no que consiste o poder? O próprio texto explica. Este poder e o fato dela ser considerada uma pregação mais poderosa consiste no fato de que a pregação dele não agora só estava anunciando Jesus como Filho de Deus, mas estava levando inclusive ao convencimento dos judeus de que Jesus era o Messias prometido. Ele estava inclusive na sua argumentação conseguindo, através da pregação, do ensino, e a gente não sabe aqui qual que é então a forma que ele estava fazendo isso, né? Como o pastor Rob bem disse, Lucas não cita aqui exatamente isso. Depois a gente vai poder ter
uma ideia nos outros discursos, então, dele, do próprio Paulo. Mas é interessante a gente perceber que o poder agora, reconhecido por Lucas na pregação de Paulo e no avanço dessa pregação, é um poder em convencer muitos judeus de que Jesus, de fato, é o Messias. E isso conecta totalmente à religião, né? Porque a expectativa aqui das pessoas, dos judeus, era uma expectativa messiânica. Tentar entender sobre quem os profetas estão falando, quando que vai se cumprir isso, quando virá este que é o Messias. E aí, então, o poder da pregação de Paulo está em conectar a eles e a iluminar a mente deles. Olha, Jesus é este Messias, né? E isso gerou a simpatia de muitos, porque muitos foram convencidos disso, e maravilha, mas isso também gerou a ira de muitos, porque, enfim, a confusão agora na mente deles, né? Tá, mas é ele mesmo, é esse Jesus, como assim? Não vou aceitar isso, e enfim, vamos perseguir, vamos matar o próprio Paulo, vamos agora, enfim, liderar uma emboscada contra Paulo, né? Tanto que ele fala, agora vão ter pessoas nas portas da cidade, esperando alguma brecha, alguma alternativa para que possamos, de alguma maneira, encontrar uma alternativa para assassinar. Essa é a palavra que é utilizada ali, né? Para tentar assassinar o próprio Paulo. E é isso que eu coloquei aqui, né? O perseguidor se tornou perseguido. O que nós percebemos? Dia e noite tinha alguém vigiando se Paulo ele ia sair da porta. Ele ia fugir da cidade de Damasco. Por quê? Qual que era a intenção deles? Eles queriam matar Paulo. Não era simplesmente prender. Gente, ele causou um alvoroço tão grande que isso mobilizou até as autoridades da cidade. E onde que você descobre isso? Quando você vai lá para 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 32, olha o que diz lá. Em Damasco, o governador nomeado pelo rei Aretas mandou que se vigiasse a cidade para me prender. Olha só, quem estava vigiando Saulo lá em Damasco? As autoridades. O próprio governador mandou alguém prender Paulo, vigiar a cidade. E aí ele conta que foi baixado por um cesto, a mesma história que é mencionada aqui no capítulo 9 de Atos, e foi então saindo pela cidade através de uma muralha. Detalhe, tá, gente? Ele diz que quem fez isso foram os seus discípulos. Peraí, se já eram discípulos de Paulo, quer dizer que já tinha passado alguns anos, algum tempo que ele já estava em Damasco. Então Paulo ficou um tempo em Damasco, na surdina, além do tempo que ele pregou na sinagoga, algum tempo ele ficou pregando escondido, porque ele formou discípulos, seguidores dele. E ele estava sendo vigiado. E ele, sabendo disso, então decidiu sair de Damasco e foi tirado de uma forma muito inusitada. Ele não saiu com um helicóptero, com uma Lamborghini, ele não saiu em evidência, ele fugiu num cesto, gente. O homem que chegou em Damasco com cartas para prender os cristãos, com autoridade diante da sociedade, com poder, e possivelmente estava, inclusive, acompanhado de soldados que estavam trazendo até mesmo validação para sua ação. Ele agora saiu de Damasco, escondido num cesto para não ser morto. Por quê? Porque ele se rendeu ao Cristo, ao Senhor que antes ele estava perseguindo. Gente, essa história é simplesmente bela, fantástica, extraordinária, e mostra como Deus é gracioso em alcançar um improvável Saulo, mas ainda como Deus deu a Saulo desde o início o privilégio de fazê-lo sofrer por causa do seu nome. E justamente essa postura de Saulo, porque aqui em Atos, quem está relatando essa história é Lucas, né? Então Lucas não tem como dizer o que Paulo estava sentindo ou deixando de sentir em toda essa situação. Mas Paulo em Coríntios, na carta, né, aos Coríntios, 2 Coríntios, que é o capítulo que o pastor Rob leu, ali é justamente o próprio a pena de Paulo, né? Ele falando, ele contando, ele compartilhando, ele rasgando seu coração. E o contexto que ele narra essa fuga não é um contexto heróico, né? Do tipo assim, nossa, que entusiasmo, que empolgação, foi descido da muralha num cesto, nossa, que fuga heróica. Não, tá justamente num contexto de fragilidade, de vergonha, de humilhação. Como o pastor Rob bem disse, um homem
forte, imponente, cheio de si, que chegou numa cidade para capturar, prender, bater, matar, levar preso para Jerusalém um monte de cristãos. Agora se torna cristão, Deus o converte, faz outros cristãos, faz discípulos de Cristo e tem que sair dessa cidade que ele chegou todo imponente, fugido para não morrer. Tanto que o versículo ali em 2 Coríntios 11, anterior a esse que o Rob leu, né, o versículo 30, diz assim, ó: se eu devo me orgulhar, prefiro que seja das coisas que mostram como eu sou fraco. E aí ele narra essa situação. Ele narra a situação de como Deus o salvou na caminhada para Damasco, de como em Damasco ele pregou o evangelho e de como ele teve que sair fugido num cesto. Ou seja, mostrando essa humilhação, a sua fraqueza, e agora o motivo do seu orgulho não está mais nele mesmo, nas suas prepotências, nos seus méritos humanos, na sua formação, algo do tipo, mas está na graça de Deus que se manifesta e o faz forte em meio às suas fraquezas, como por exemplo aqui em meio à sua fuga de Damasco ali, né? Muito massa essa história, muito bom. Muito interessante, verdade. Mas vamos lá, seguindo o versículo 26 agora. Quando Saulo chegou a Jerusalém, tentou se encontrar com os discípulos, mas todos estavam com medo dele, pois não acreditavam que ele tivesse de fato se tornado discípulo. Então Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como Saulo tinha visto o Senhor no caminho para Damasco e como ele lhe havia falado. Contou também que em Damasco Saulo havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Saulo permaneceu com os apóstolos e andava com eles por Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Também conversava e discutia com alguns judeus de fala grega, mas estes procuravam matá-lo. Quando os irmãos souberam disso, levaram Saulo a Cesareia e de lá o enviaram a Tarso. A igreja tinha paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria, e ia se fortalecendo à medida que andava no temor do Senhor, e encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número. Bom, a primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção aqui é sobre a necessidade da comunhão. Saulo foi então para Jerusalém, saiu de Damasco, voltou para a terra de onde ele tinha saído em direção à perseguição dos cristãos, mas voltou para Jerusalém agora como um cristão. Historicamente se entende que passaram cerca de 3 anos entre essa ida inicial a Damasco e o seu retorno para a cidade de Jerusalém. E quando ele volta para Jerusalém, qual é o seu propósito? Eu quero me encontrar com os discípulos. Eu quero andar em comunhão. Eu quero estar com os meus irmãos. Isso aponta para uma necessidade. O cristão, ele vai desejar estar com outros cristãos. Eu sou um cristão avulso, eu gosto de viver sozinho, não me importo com ninguém, não quero me relacionar com ninguém. Meu irmão, é necessário fazer uma reflexão muito séria sobre isso. Por quê? O chamado que o Espírito Santo gera em nós é pela comunhão, por estar com outros que professam a mesma fé. E todo aquele que é alcançado pela graça de Deus deseja comungar, partilhar da fé, deseja estar ao lado dos seus irmãos. Assim foi com Paulo e assim é em toda a Bíblia. Você percebe os cristãos verdadeiros em comunhão. Portanto, quando você vê alguém que odeia e rejeita a comunhão, você precisa questionar se de fato ali está um cristão verdadeiro que conheceu o que realmente é o Evangelho. E você tem diante disso o quê? Discípulos medrosos. Afinal de contas, não muito tempo atrás, esse Saulo estava apedrejando ou participando do apedrejamento de Estevão. Não muito tempo atrás, esse Saulo estava perseguindo os cristãos, compactuando com obras terríveis que estavam sendo feitas contra os cristãos. Imagine, ele aparece agora: eu também sou um de vocês. E entenda, naquela época não tinha como o pessoal fazer uma live de Damasco e mostrar as obras de Saulo. Naquela época não havia facilidade para a comunicação de Damasco chegar em Jerusalém e ter com tanta clareza essa informação. Não tinha uma foto de Saulo evangelizando, um vídeo dele evangelizando. Não tinha isso. Nós não temos um registro da conversão, do batismo ou algo do gênero dele. Somente comentários.
Mesmo assim, os discípulos tinham medo, porque em Jerusalém eles enfrentavam uma perseguição e eles tinham permanecido em Jerusalém para fortalecer a igreja que lá estava sendo perseguida. Você vê isso no capítulo 8, na sua parte inicial. Os apóstolos permaneceram em Jerusalém e um desses propósitos, nós cremos, era fortalecer a igreja. Portanto, Saulo chega em Jerusalém e precisa lidar com o medo que estava relacionado a um preconceito que eles tinham sobre Saulo. Estava relacionado à dificuldade em aceitar que aquele homem tinha de fato se convertido. Agora, quantas vezes isso se repete nos nossos dias quando olhamos para uma pessoa e a avaliamos segundo o seu passado? Quando nós utilizamos o currículo dela e dizemos, fulano, capaz. Capaz é uma palavra bem aqui da nossa região, tá? Você que é de outra região do Brasil, de outros países, talvez você vai ouvir capaz, você vai dizer, credo, o que significa isso, né? O capaz aqui quer dizer, não, de jeito nenhum, não acredito nisso. Não pode ser. Saulo não se converteu, fulano não se converteu. Eu não acredito que ele virou crente. Olha, isso aí está querendo somente ganhar o mercado gospel. Está querendo somente se tornar um pastor para tirar dinheiro das pessoas. E por aí vai as argumentações que as pessoas usam para tentar estereotipar alguém que agora professa uma fé cristã. E nós precisamos entender o seguinte. Nós falamos que Jesus transforma e ele faz isso na história do homem. E está aí um exemplo, Saulo. Aqui está outro, Robson. Você também pode ter sido alcançado por essa graça. Você antes poderia ser o maior mentiroso da cidade, o maior ladrão da cidade, o maior prostituto da cidade, enfim, cometia os diversos pecados. Mas o evangelho é poderoso para transformar o homem. E se a gente for pensar assim, né, numa ilustração, eu fico olhando para os nossos dias assim, tentando encontrar imagens, né, dessa perseguição. E até na semana passada eu estava pesquisando alguns vídeos lamentáveis, né? E é pesado demais as imagens de você ver cristãos sendo perseguidos em países, por exemplo, geralmente, né, países de uma linha mais muçulmana predominante, né? E você percebe aquelas puxando gente pra fora de igreja, queimando igreja, decapitando cristão, batendo, chicoteando em gente que professava fé, enfim, várias coisas, né? Coisas horríveis. E aí você pega essas pessoas, né? Esses terroristas ou essas pessoas que, enfim, estão usando dessa maneira extremada da fé para perseguir, para humilhar, para matar. Você pega essa pessoa e você imagina agora ela dentro da tua igreja. Imagina ela na tua igreja, precisando que você acolha ela, integre ela, ajude ela a caminhar com você. E qual que é o ponto aqui, humanamente falando? É natural o medo. Então é natural o medo dos discípulos, natural o medo dos apóstolos, natural o medo. Afinal de contas, ontem eu olhava para Paulo, ou eu olhava para essa ilustração que eu trouxe, e o que eu via eram pessoas batendo, matando, chicoteando, gritando, decapitando, enfim, fazendo coisas horríveis. Então é natural o medo. Mas qual que é o maior problema deste medo e o verdadeiro problema? O problema é desacreditar no poder de Deus em salvar essas pessoas, em restaurar essas pessoas, em transformar a história dessas pessoas. O problema está em achar que você é melhor do que essas pessoas, em não lembrar do teu próprio pecado e da tua perdição, e de que você também não merece salvação, de que você também foi salvo pela graça, assim como essas pessoas podem ser também salvas por essa mesma graça que te salvou, que me salvou. Então há o problema em um medo que é natural, então pela natureza do medo, necessariamente, talvez não teria-se muito o que fazer, beleza, existe o medo. Mas o que esse medo nos leva, às vezes, a fazer e agir, então, com preconceito, com repulsa, ou até mesmo com dúvidas do poder de Deus em realmente transformar pessoas com um passado horrível. E aí eu citei algo extremado, né? Citei, por exemplo, pessoas que perseguem, matam, decapitam cristãos, mas em quantas outras pessoas que com passados muito mais leves do que esse, mas que nós, por algum motivo, consideramos horríveis, né? Como o pastor Rob bem citou, mentirosos, enganadores, pessoas que aplicavam algum tipo de golpe, pessoas com muitos problemas sexuais, imorais, enfim. A gente olha, às vezes, para alguns desses pecados também e a gente julga que não,
isso é tão horrível que, cara, será que Deus realmente poderia ter poder de transformar uma pessoa dessa? Não, ela deve estar mentindo, né? Não deve ser verdade. E aqui a gente consegue se questionar. Bom, será que eu não estou me achando muito melhor do que os outros, esquecendo também da graça que me alcançou e que não é por mérito meu de eu ser bom, cheiroso, bonito, não. É por causa que Deus me salvou, pela graça de Deus. E também, em outro lado, né, perceber que, cara, Deus é realmente poderoso, muito poderoso, para transformar todo e qualquer tipo de pessoa com todo e qualquer tipo de passado. E nós precisamos crer, não nas pessoas, mas no poder de Deus para salvar pessoas e aí então acolhê-las e integrá-las, né, dentro da igreja. E até tem um relato lá em Gálatas 1, que eu só gostaria de mencionar, de Paulo mesmo relatando essa passagem dele, né? E o encontro que ele teve ali. Porque, a princípio, Paulo, nessa passagem por Jerusalém, encontrou apenas 2 apóstolos, né? Foi Pedro e também Tiago, irmão de Jesus. E, a princípio, os outros ele não encontrou nessa primeira passada. E aí a gente não sabe o porquê. Não sabe se é porque esses estavam, então, com medo de se encontrar ali com Paulo, ou talvez, né, e queremos acreditar nisso, que era porque estavam pregando em outro lugar, estavam fazendo a obra em outro lugar, e por isso não, né? Mas é interessante até esse relato de Paulo ali em Gálatas capítulo 1, se você quiser também acompanhar, é a partir do versículo 15, que diz assim: Contudo, ainda antes de eu nascer, Deus me escolheu e me chamou por sua graça, não por mérito. Foi do agrado dele revelar seu filho a mim, para que eu o anunciasse aos gentios. Quanto isso aconteceu, não consultei ser humano algum, tampouco subi a Jerusalém para pedir o conselho daqueles que eram apóstolos antes de mim. Em vez disso, primeiro ele viajou até a Arábia e depois voltei à cidade de Damasco. Então, passados 3 anos, fui a Jerusalém para conhecer Pedro, com quem permaneci 15 dias. Pensa que interessante como é que deve ter sido esse encontro, né? 15 dias, Pedro e Paulo ali conversando, se conhecendo, vivendo juntos, enfim. E 19. O único outro apóstolo que vi naquela ocasião foi Tiago, irmão do Senhor. Olha só que interessante, né? Então, esse contato que o apóstolo Paulo tem aqui, enfim, esse relato. Então, é maravilhoso também a gente perceber aqui essas conexões literárias, né, do Novo Testamento e como que um texto diz de maneira histórica, né, Atos falando sobre isso, mas aí depois Paulo se referindo às igrejas, ele relembra da sua trajetória, da sua caminhada, como foi em Coríntios, como é aqui agora em Gálatas, e ele rememora esses fatos e dá testemunho também de como isso aconteceu sobre a perspectiva dele, né? É isso aí, Gustavo. Esse texto de Gálatas é muito bom mesmo, ajuda inclusive a esclarecer isso que eu falei um pouco anteriormente, o Gustavo explicou muito bem agora, enfim, vale a pena sempre termos esses textos paralelamente. Mas olha aqui, gente, voltando para o texto de Atos 9, versículo 27, o que aconteceu? Apareceu uma pessoa nessa história que aproximou Saulo dos discípulos. Quem é essa pessoa? Barnabé. Barnabé é o filho da consolação. Bar significa filho e Nabé está relacionado ao encorajamento. Então, Barnabé é o filho do encorajamento. Inclusive, Barnabé já é citado em Atos anteriormente. Você lembra aquele homem que vendeu suas posses, vendeu a sua terra e doou para ajudar os seus irmãos? Então, esse irmão Barnabé, que é um exemplo lá no capítulo 4, como alguém generoso, agora ele aparece aqui como alguém que expressa essa generosidade no acolhimento. Porque alguém precisa acolher o que está perdido. Uma pessoa precisa se dispor, abrir o coração, ouvir, estar do lado. E Barnabé foi essa pessoa que inclusive levou Saulo aos apóstolos, contando, testificando, olha gente, Saulo realmente se converteu, vocês precisam ouvir ele, vocês precisam receber ele, vocês não podem fechar a porta para Saulo. E consequentemente, mostrou que ele estava pregando em nome de Jesus. De alguma forma, os relatos, os testemunhos que Barnabé levou para os apóstolos foram ouvidos. E então ele começou a andar com os apóstolos em Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Ou seja, o ministério de Saulo ou Paulo aqui foi reconhecido. Aliás, a gente já mencionou, né? Saulo e Paulo são 2 nomes da mesma pessoa.
usados somente em contextos diferentes, relacionado à sua ascendência. Por um lado era judaica e por outro lado era romana, ou seja, os nomes Saulo e Paulo não são nomes que estão relacionados a antes de conversão e depois de conversão, mas são o nome da mesma pessoa usados em contextos diferentes, somente isso, ok? Mas o que acontece então com Paulo? Ele começa a andar com os apóstolos e pregar de forma corajosa. Aí então ele se mete numa encrenca. Por quê? Porque ele não deixa de pregar para pessoas que iriam arrumar problema para ele. Ele vai e fala. Ele foi pregar para quem? Logo para os judeus de fala grega. Quem eram esses judeus de fala grega? Um grupo fechadinho. É como se fosse uma gangue, vamos assim utilizar. Para você entender, um grupo que era fechado entre si. Gangue vai soar um pouco mal, né? Mas você vai entender o que eu quero dizer. Porque eles quiseram matar Paulo logo depois, quando ele foi pregar o evangelho. Tentar tirar os de fala grega daquela visão que eles estavam vivendo, daquele clubinho que eles estavam. Paulo, então, começou a ser perseguido para ser morto. E quando a gente fala desses judeus de fala grega, você percebe que ele era um grupo separado, porque inclusive na igreja de Jerusalém havia tido um problema entre os de fala grega e os de fala hebraica. Então, fica evidente como havia esse grupo na cidade de Jerusalém. E mais, Saulo começou a ser perseguido de forma direta a ponto deles planejarem a morte de Saulo. Então, quando os irmãos souberam disso, eles rapidamente tiraram Saulo, enviando-o para Tarso. Levaram primeiramente a Cesareia e depois levaram para a cidade de Tarso. Porque o que você percebe nesse contexto, e é o que eu quero deixar muito evidente. Primeiramente, a necessidade da comunhão. Saulo chegou em Jerusalém e percebeu a necessidade de estar com os discípulos, porque um cristão não pode viver isolado. Porém, na comunhão, problemas acontecem. Por exemplo, discípulos medrosos afastam. Ficaram com preconceito sobre Saulo. E os preconceitos nos impedem de receber pessoas que são diferentes e causam afastamento. Por outro lado, um Barnabé, que é um discípulo amoroso, ele faz o quê? Ele acolhe, ele aproxima, ele traz para perto. E ainda, os discípulos cuidadosos protegem. Por que protegem? Porque eles guardam a vida dos seus irmãos, protegendo de problemas futuros, com sabedoria, aprendendo a guardar as suas vidas. E essas características positivas aqui dos discípulos que a gente vê, né? Não é porque ele era necessariamente uma pessoa super boa ou super querida, mas por quê? Porque importa ao discípulo ser como seu mestre. E se nós olharmos para Jesus, a gente vai ver que a atitude de Jesus, que ensina então os seus discípulos, é justamente essa. Diante do pecador, diante daquele que tem uma vida desgraçada, uma vida em ruínas, uma vida com problemas, Jesus chega como quem? Como quem acolhe, como quem abraça, como quem protege para justamente acolher em meio à igreja, anunciando o evangelho e a transformação de vida. Então a postura que Jesus ensina em meio a todos os evangelhos, a gente percebe isso em diversos encontros com pessoas difíceis, com passados horríveis, pecadores, enfim, pessoas complicadas do seu contexto social e cultural. E a gente percebe que a atitude de Jesus, ao anunciar o evangelho a estes, não é de repulsa, mas é justamente de se aproximar, de sentar na mesa, de comer junto, de estar junto. Por quê? Porque importa ensinar isso a nós agora como igreja, que somos os representantes de Cristo nessa terra. E importa a nós como igreja, discípulos de Jesus, sermos como nosso mestre e da mesma forma agirmos com acolhimento, agirmos nos aproximando, abraçando e integrando essas pessoas em meio à igreja, para que aqui então elas possam ser cuidadas, protegidas, discipuladas e sendo então transformadas dia após dia conforme a imagem do próprio Cristo, né? Inclusive aqui para Barnabé eu percebo esse contexto muito interessante, né? Porque, bom,
Barnabé não era um apóstolo, Barnabé ele era um discípulo na cidade, ele era um cristão comum na cidade, muito amado, muito respeitado, porque ele recebeu um apelido muito legal, mas ele era um cristão comum. E olha só que interessante, diante do acolhimento que ele proporcionou, diante da fala que ele teve, diante do testemunho que ele deu a respeito de Saulo, inclusive os apóstolos acolheram e aceitaram aquilo. Então pensa também na perspectiva de Barnabé, a credibilidade que ele tinha diante da própria igreja para que, olha, eu, Barnabé, estou dando testemunho e atestando a respeito deste que era sim um perseguidor, mas que Cristo transformou. Então é maravilhoso a gente perceber também essa dinâmica na minha perspectiva a respeito também de Barnabé. Muito bom. E o que nós aprendemos na conversão de Saulo é que os discípulos são chamados a retratar quem Jesus é, acolhendo os perdidos. E nós estamos vendo isso na prática. Aliás, o texto vai terminar com o versículo 31, ou essa porção termina com o versículo 31, que diz: a igreja tinha paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Gente, chegou o tempo de paz, glória a Deus. O que é isso, paz? É por um breve espaço de tempo a igreja vivendo sem uma perseguição direta. Não é que a igreja deixou de incomodar, o evangelho deixou de causar repulsa. Não, é porque os discípulos eles aprenderam a viver distante da perseguição, fugindo dela, mas pregando o evangelho ainda assim. Tanto é que a igreja se fortalecia nesse período, andando no temor do Senhor. Como que a igreja se fortalece em tempos de paz? Andando no temor do Senhor. E ainda, encorajada pelo Espírito Santo, ela crescia em número. E aqui há um relatório de Lucas, ele tem essa preocupação em manter seus leitores informados sobre como a igreja estava crescendo. Lembra? Capítulo 2, ele começa a citar as pessoas que vão se convertendo. E são inicialmente 3.000 pessoas, depois 5.000 pessoas, depois é um número que não se pode contar de homens e mulheres, são multidões. Aqui ele diz, crescia em número, sempre expressando o crescimento da igreja como um reflexo da ação do Espírito Santo. Lembram que nós colocamos um tema para Atos, e Atos é a ação da igreja de Jesus Cristo pelo poder do Espírito Santo. E aqui, mais uma vez, Lucas ele lembra, quem encoraja a igreja para continuar trabalhando e crescendo e se espalhando é o próprio Espírito Santo de Deus. Portanto, uma igreja que teme a Deus e que é conduzida pelo Espírito, ela vai alcançar e agregar mais pessoas. Como? Amando e acolhendo aqueles que estão perdidos. Não pense que é de uma forma sem esforço, sem dedicação, de uma forma que é simples, uma passe de mágica, como se diz popularmente. Não, é trabalhando, cuidando, de forma diligente, amando e servindo as pessoas. Eu acho muito legal, porque, enfim, como um texto histórico, né, essa preocupação de Lucas em encerrar ciclos na narrativa de Atos e começar novos ciclos, né? E, bom, basicamente aqui ele está encerrando um ciclo onde começou lá a igreja num GP, né? Numa sala, num grupo pequeno, e aí se desenrolou tantos e tantos fatos, capítulo após capítulo, expansão, perseguição, agora essa nova figura tão importante que daqui em diante, né, a partir do capítulo 12, vai ser a figura dominante do livro de Atos. O apóstolo Paulo se torna o protagonista humano principal da história daqui em diante, e enfim, ele encerra esse trecho dizendo assim, olha, aquilo que começou naquele grupo pequeno, naquele GP numa sala, se tornou aquilo que hoje está sendo impulsionado pelo Espírito, crescendo então em graça, crescendo em número de pessoas, se expandindo por todo mundo. Agora aquele GPzinho se tornou o quê? Se tornou a igreja de Cristo espalhada na Judéia, em Samaria, espalhada agora até os confins da terra. E agora a gente vai ver então essa expansão que começou e agora já está concretizada nessa fase inicial, indo agora por todo mundo conhecido da época através das viagens missionárias, que vai ser
Provavelmente a gente não vai conseguir chegar nesse estágio agora, atual, nessas viagens missionárias, porque a gente ainda tem alguns assuntos ali até chegar no capítulo 13, mas é meio que essa ênfase que o Lucas finaliza esse trecho para dar seguimento agora nos próximos estágios. É isso aí, nós então encerramos esse estudo, lembrando nossa pergunta: como aceitar e integrar pessoas com um passado difícil? E aqui nós lembramos da necessidade da comunhão, ou seja, não tem como deixar essa pessoa isolada. Ela tem que estar no meio da igreja. Lembrando que discípulos medrosos, eles afastam, discípulos amorosos aproximam e discípulos cuidadosos protegem, dando direcionamento. E assim a igreja vai crescendo. Por quê? A mensagem do evangelho é eficaz, é poderosa, transforma a história das pessoas e ainda porque nós sabemos que o Espírito Santo é quem está impulsionando a igreja a alcançar vidas. Aliás, por falar no Espírito que impulsiona, gente, a próxima porção vai falar de ações extraordinárias da igreja e o pessoal não pode perder, né, Gustavo? Não, semana que vem tem mais estudo bíblico, né? Capítulo 9, isso aí, vai ser bênção demais. Vamos voltar a falar de Pedrão? Pedrão. E vai ser bênção demais. Ressuscitou, vai ressuscitar o Pedro aí, né? Isso aí, não, vai ser bom demais. Gente, semana que vem tem mais estudo bíblico, acompanha aqui e é muito bom ter você. Deixa aqui nos seus comentários que Deus tem falado com você. É muito bom sempre estarmos juntos. Valeu, Gustavo. Valeu, pastor. Valeu, pessoal. Uma ótima semana. Até semana que vem. Tchau, tchau.